Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vlog nesse canal. Começando aqui um vlog em plena quinta-feira, mas queria compartilhar a vida normal, como vocês já conhecem por aqui, mas algumas coisinhas que estão acontecendo essa semana e eu também queria conversar com vocês. Nesse momento agora eu tô me arrumando aqui pra voltar pra trabalhar, então vou só ir falando com vocês rapidinho. Vou passar aqui rapidinho um blush e um rímelzinho só pra dar um ar da graça, porque eu quero falar com vocês também sobre autoestima, sabe? Como tem estado a minha autoestima, principalmente agora na gestação. Eu tenho visto muita mudança em mim, na forma como eu me vejo, na forma como eu me sinto. E eu queria ir compartilhando um pouquinho. Hoje eu tenho uns trabalhos para fazer de papelaria, mas quero também tirar um tempinho para organizar o meu guarda-roupa hoje à noite. Enfim, eu estou aí entrando no terceiro trimestre da gravidez e são poucas as peças que eu tô conseguindo usar e tô tentando exercitar aí a minha criatividade para montar alguns looks, vestidos. E olha que a minha barriga nem tá tão grande, só que as peças que eu usava mais antes eram de tecidos que não esticavam tanto, vamos dizer assim. Eu tenho vários vestidos que eu tô conseguindo usar, mas na real, tipo calça, saia, eram coisas que eu usava muito na cintura, assim. Era a cintura muito marcada e como a cintura enlargueceu, não tem mais como usar. Então vou precisar fazer essa limpa no meu guarda-roupa. E tô achando que vou fazer isso hoje. Gente, vocês viram aí, tô me arrumando aqui porque eu vou precisar sair. Como meu esposo ainda tá se arrumando, eu tô terminando aqui, eu já vou começar a separar umas roupas que eu vou tirar do guarda-roupa nesse tempo, porque não tô usando. Aproveitar que eu tô aqui, eu quero falar um pouquinho pra vocês como tem sido todas essas mudanças, né, com a gravidez. Gente, até... eu não sei se eu já mencionei isso em algum vídeo, mas o meu cabelo mudou muito. Então hoje eu tentei deixar ele mais ajeitadinho possível, pra ver se amanhã ele acorda bonito. Porque cabelo também cacheado é aquela coisa, né? Quando a gente não quer ele arrumado, ele fica lindo, maravilhoso. Quando a gente arruma ele, ele não tá afim. Ele tem vida própria. Sim, tô passando na boca esse batom. Ele não é nem um batom, ele é um hidratante labial da Nivea. Eu pego um pouquinho também, passo no rosto, porque deixa um blushzinho bonitinho. Fiz um pouco aos poucos aqui. Aqui ficam os meus vestidos. Vou tirar tudo que não cabe em mim e colocar tudo separado. Eu tô vendo se eu deixo uma prateleira aqui do guarda-roupa mesmo separado, então se eu vou colocar numa sacola, eu vou ver como é que vai ficar mais viável fazer. E também pra facilitar o dia a dia, que às vezes a gente fica procurando tanta roupa no meio de tanta coisa que nem cabe na gente. Então eu vou tentar facilitar meu guarda-roupa. Bom dia! Café novo, leite quentinho, leite e café. Também tem três colheres.
procurar sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá que... Oi, gente, estamos aqui em pleno domingo, um domingo que tá aí um climinha nublado e eu tenho muita coisa pra fazer. A gente acordou um pouco mais tarde, tomamos nosso café, tivemos um momento de leitura aqui, e aí eu já tinha tomado banho, né, já tava com essa roupa aqui, então já tô pronta pro dia. Vou fazer um bolinho agora de manhã e guardar, dar uma organizada aqui na cozinha. Eu ia fazer tudo isso ontem, tem várias coisas que eu preciso organizar. Não é nem de limpeza, mas é de organização mesmo. Eu tenho que organizar aqui algumas coisas de feira que a gente comprou. Mostrei pra vocês um takezinho aí da gente no mercado. E aí vou organizar tudo dentro do guarda-roupa, do armário da cozinha. E vou organizar então todas essas coisas aqui. A gente também comprou verdura, eu dei uma guardada, mas ainda tem umas coisas aqui. Ontem eu finalizei a questão de organizar, porque eu comecei, né, tirei algumas coisas de dentro do guarda-roupa que eu falei pra vocês e coloquei uma sacola ali que eu vou ver como é que vai ser, se eu vou guardar numa caixa, como é que vai ficar. Mas eu separei tudo e aí ontem eu terminei, tirei tudo que não vou conseguir usar nesses próximos aí, no mínimo 3, 4 meses. Então, fiz isso e aí comecei e já dei uma organizada no guarda-roupa em si, dobrei as roupas, as minhas e do meu esposo, deixei tudo mais organizado. Ainda falta organizar a parte assim, de cosméticos e de maquiagem, sabe? Mas tá bem encaminhado, então ficou bem mais organizado do que já tava. E aí tô aproveitando pra fazer essa questão de organização. Inclusive, fiz uma lista com tudo que eu quero organizar. Dizem, né, que quando vai chegando assim, último trimestre da gestação, a grávida fica com vontade de organizar um ninho, de organizar tudo da casa, organizar tudo com respeito também à minha questão de beleza que eu falei com vocês. Fazia tempo que eu não tinha tido um domingo mais calmo em casa, mas aí ontem, eu ia fazer isso ontem, como eu falei, né? Porque eu não gosto de deixar as coisas pro domingo, pra o domingo ser bem de descanso. Mas aí ontem a gente saiu à noite e aí não, meu descanso vai ser esse. Amanhã eu faço as coisas. Então, vai ficar essas coisinhas que eu notei aqui pra fazer hoje. São coisas, organizações pequenas que rapidinho eu consigo fazer, sabe? Aí estava vendo uma youtuber que eu gosto, acompanho, e um vídeo dela fazendo essas organizações e usando meio que um timerzinho, que é meio que uma técnica, coloca um tempo estimado para organizar aquela coisa e acaba que a gente foca mais e faz mais rápido. Vou tentar fazer isso. Mas como eu ainda eu vou primeiro organizar aqui, dar uma lavada na louça e fazer o bolo. E aí depois do bolo é que eu vou para as organizações. Aparecendo em narração aqui pra vocês, pra compartilhar um pouquinho desse passo a passo do bolo. Fiz o beijinho, reservei e comecei fazendo a massa, separando aí as gemas das claras. As claras a gente vai usar em neve e pra massa mesmo a gente vai usar só as gemas. E aí coloquei os líquidos e em seguida venho com achocolatado e com o trigo. Tava mexendo na mão, porque tava sem espaço pra usar a batedeira, mas aí você pode fazer na batedeira normal. E aí coloca as claras em neve. E o segredo aqui, gente, compartilhado pela minha mãe, é adicionar as claras em neve na massa, mexendo na mesma direção. Porque aí a massa fica airada, você não perde essa leveza que as claras em neve têm. Untei a forma, coloquei a massa e aí quando eu coloco toda a massa é que eu coloco o recheio mesmo por cima, porque acaba que ele desce quando tá no forno. No final, a gente só vai adicionar a cobertura. Ó, gente, vamos tirar aqui do forno agora.
gente, ele tá aqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá quente. Eu vou tentar soltar um pouquinho ele pra tentar desenformar. Eu deveria esperar esfriar. Peguei um prato liso e aí eu vou tentar virar ele de cabeça pra baixo aqui. E vou pegar a basezinha dele, vai ficar, e virar de novo. Que aí fica em pé, vai dar verdade. Vou pôr o prato aqui. Ó. Viu? Já soltou. Haha. E agora... Eita, desfez um pouquinho. Ó. Bonitão, hein? Ó como tá bonito. Agora é só fazer a cobertura. O restinho de beijinho que sobrou, eu vou colocar aqui no meio. E olha, esse bolo rendeu bastante. Nós ainda tiramos alguns pedaços, levei pra minha mãe. Mas a mamãe aqui tomou cuidado porque é muito doce. Então, foram poucos os pedaços que eu pude aproveitar. Gente, ficou bem chocolatudo, mais do que eu imaginei que ficaria. Tá descendo ainda o chocolate aqui, mas tá bom, hein? Venci, gente. Organizei aqui. Mudei umas coisas de lugar, porque tinha umas coisas que estavam aqui embaixo. Aí estavam ficando muito baixas pra mim pegar. Aí eu mudei, precisei colocar algumas panelas aqui em cima. Aqui também, olha, já tá limpinho. O fogão também tá limpinho, só tá com uma panela que eu não venci ela ainda. Que eu fiz café. E aqui também, tudo devidamente limpo. Agora é a hora da verdade. Olha o bolo por dentro. E o esposo aqui vai dizer aí, se por favor. Deve ser. Não? Oi, gente! Estamos aqui na segunda-feira. Eu tô me arrumando aqui um pouquinho. Agora já é noite, né? E aí eu fui pro meu dia de trabalho normal. Cheguei agora à tarde, tomei um cafezinho com meu esposo. Aí descansei bastante. E fui tomar um banho agora. Já são 8 horas. Eu tenho que fazer uma prova hoje. Eu acho que eu mencionei pra vocês. Hoje de manhã também fiz o meu planejamento de como vai ser essa semana, então tudo normal, como sempre. Tava aqui passando um creminho nessa barriguinha que está esticando bastante. E fiz algumas comprinhas hoje também, comprei protetor para o rosto, porque o que eu tava usando eu acho que tava deixando a minha pele muito oleosa, então tava me deixando com mais cravinhos, mais... Mudei pra ver, né? Depois eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou só passar um creminho no rosto, hidratante, porque eu lavei, fiz uma esfoliação. E aí, vou passar um creminho hidratante, fazer a minha prova. E depois da prova eu converso com vocês. Eu tô quase que oficialmente, né, no 7º mês. Porque assim, gente, esse negócio de mês é complicado, né? De mês de gestação. Vou fazer 27 semanas essa semana. E aí, na verdade, o 5º mês, ele tem 6 semanas, ou é 5 semanas ou é 6 semanas, o 6º mês também, então acaba que não é uma divisão por igual, bem igualzinho. Considero-me já como uma pessoa no 3º trimestre, porque já tô sentindo umas mudanças, assim, na minha energia, sabe? Apesar de estar ainda muito bem. E o 2º trimestre foi muito bom, foi de muita energia. E foi muito, muito bom. Agora eu já tô sentindo que tô ficando um pouco mais cansada pelo peso. Já sentindo umas dores ali, outras aqui, né? Não tô sentindo dor exatamente na coluna, mas tô sentindo uma dor que é meio que no ciático. Então, se eu piso em algum lugar meio desnivelado, assim, com o pé mais baixo do que o outro,
quando eu vou trocar de altura de piso, eu sinto um pouquinho. Não é todas as vezes, mas vez ou outra eu sinto. E aí, dependendo de como eu durmo, de como eu passo a noite também. E aí, tô sentindo também meio que uns padrões de sono, assim, de que eu durmo muito bem à noite, mas aí quando o dia começa a clarear, 5 horas, 6 horas, o meu sono começa a ficar muito leve. E aí, já dizia minha mãe que isso é a mãe se preparando pro sono do filho, né? Porque ela disse que na minha gestação, ela sentia muito sono e eu nasci um bebê muito cheio de sono, né? Eu dormia toda hora. E na gestação da minha irmã, ela teve insônia e a minha irmã não dormia bem. Então, acho que teremos um neném muito matutino. Porque se depender disso... Enfim, só fazendo esses adendos aí, pra quem se interessar sobre esse tipo de coisa da gestação. Eu queria até ter feito mais essa questão de diário de gravidez, mais pra registrar mesmo, pra que talvez depois eu tenha como voltar, apesar de que eu tenho várias coisas anotadas, né? Mas, enfim, é uma fase de muita coisa nova que a gente nunca sentiu. Dessa forma, eu queria ter registrado um pouco mais disso. E aí, tô compartilhando um pouquinho com vocês. Como eu falei, tô nessa questão agora também das mudanças de roupa, me adaptar. Tô tentando, né, me virar aí nos 30. Tirei bastante roupa do guarda-roupa. Eu fiz algumas comprinhas relacionadas a coisas que eu posso usar tanto na gestação quanto depois. Vestido azul que eu mostrei aqui já. Mostrei pra vocês a barriga como tava nele. Comprei um preto dele e eu já tinha um cinza, só que ele não é tão midi, sabe? Ele é mais na altura do joelho. São bem parecidos, mas mudando mais a cor, então fiquei com um preto e um azul e esse cinza. E aí comprei uma saia também, muito linda. Eu tô gostando bastante de usar ela fica muito bonitinha. E eu gostei dessas coisas justinhas porque acaba que mostra a barriguinha. Agora eu vou pra minha skin de estudante, porque preciso fazer essa prova. Gente, aqui finalizei tudo que eu precisava fazer, fiz a prova, jantei. E aí eu vim conversar um pouquinho com vocês, né? Finalmente aparecendo aqui pra poder conversar um pouco. Gente, eu peço perdão porque eu sei que tá um pouco de ruído aqui. E aqui na sala a gente só tem uma luz amarela, então não tá a melhor das luzes também. Mas o ruído é porque tá muito calor aqui. E eu tô de manga, uma manga que é meio comprida. Gosto muito de coisas de manga comprida. Só que, gente, eu vivo no calor. Mas, enfim, vamos lá. Eu queria conversar com vocês sobre algumas coisinhas. Eu tinha feito até uma colinha aqui de conversar com vocês, mostrar algumas coisinhas que eu comprei. Não, nada demais, mas pra vocês hoje eu comprei esse cremezinho da Nivea. Gosto muito do cheiro, acho muito cheiroso. Comprei um outro protetor. Eu nem vou mostrar a marca nem nada, porque eu não vou indicar aqui pra vocês, porque nunca usei esse também. Pra ver, ele é da Natura, é só pra ver se funciona melhor também pra mim, porque eu acho que o que tava deixando ainda mais a minha pele oleosa era o protetor, porque eu tô usando bastante, né? Porque nossa cidade é muito quente, nossa cidade é ensolarada todos os dias. Só vez ou outra acontece de ter um dia nublado, de ficar meio chuvoso, ainda assim fica muito abafado. Mas enfim, estação... A minha pele ficou muito diferente do que era antes, então não deu pra continuar usando algumas coisas que eu já usava, sabe? Então nem sabia muito como reagir às mudanças de pele. Vou usar pra ver se dá certo. E um corretivozinho também. E aí, coisas básicas, né, da vida. Comprei manteiga de cacau também. Comprei também um esmaltezinho pra fazer a unha, um lapisinho de sobrancelha. Eu falei pra vocês da saia, né, que eu comprei. E eu trouxe aqui só pra mostrar, rapidinho. Ela é um tecido muito bom. Olha, ele é caneladinho. E, gente, isso aqui estica. Isso deixa a barriguinha da grávida tão confortável que vocês não têm noção. Eu comprei
bem maior do que o meu número, né? Eu provei a M e a M ficou muito boa em mim. Esse aqui eu comprei na viagem que a gente fez, quando a gente foi lá no shopping, que eu mostrei aqui no vlog passado. Então eu comprei essa saia lá. Aí eu provei a M lá, a M ficou muito lindinha, só que minha barriga ainda vai crescer mais, né? Porque aí vai dar pra usar até o fim da gestação, porque eu ainda acho que essa barriga aqui vai esticar bastante, viu? Gosto porque a saia dá pra inventar moda, né? Dá pra colocar várias partes de cima e combinar. E aí os vestidos também, eu tenho meio que não é sobretudo, né? Ele é um estilo de um sobretudo, mas ele é molinho assim, sabe? Eu não sei o nome. Colocando uma terceira peça por cima, porque aí vai dando aquela disfarçada, me deixa confortável com a roupa. E, enfim, à vontade, né? Vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas que ficaram aqui das roupas, pra vocês verem. Olha, aqui são as blusas. Aqui são umas mais que eu uso em casa, tá um pouco bagunçado, não vou mostrar pra vocês. Aqui é as mais de sair. Aí tem essa aqui também que eu comprei, que eu tava precisando de uma blusa branca básica. E aí tem essa preta também, que é básica. Aqui tem outras que são mais estilo t-shirt, sabe? Saia. São essas que me cabem ainda. A parte aqui também são alguns vestidos. Enfim, gente, de roupa, é isso. Pra mim é isso. E aí, o que é que eu queria falar com vocês sobre essa questão? Por que eu tava mexendo no guarda-roupa, essas coisas, né? Eu nunca fui muito preocupada com essa questão do meu próprio estilo, ou de me arrumar, principalmente pra ficar em casa, assim. Eu nunca fui de me preocupar com que estilo de roupa eu tô usando. Eu usava o que era confortável, assim. Claro, nunca ficava com uma coisa muito jogada, né? E quando eu cheguei agora nessa fase da gestação, eu comecei, né, a me sentir muito estranha no meu próprio corpo, assim, porque tá tudo muito diferente, né? Então, o nosso corpo passa por essa mudança, ele está se tornando, ele é a casa de um neném, né? Então, é natural que ele mude, que ele se transforme. Mas aí eu comecei a ver que se eu queria me sentir bem nessa fase, eu ia precisar ter mais cuidado com essa questão da aparência, até pra mim mesmo, pro meu esposo. Então, foi algo que eu comecei a me preocupar. E como eu falei pra vocês, desde muito nova, acho que por questão de personalidade, pelo meio também que eu vivi, assim, de pessoas, de crenças, acaba que isso não era tão importante pra mim, não era algo que eu via com tanta importância, esse se arrumar. Claro que, vez ou outra, arrumava pra ir à igreja, pra ir a um evento, é uma coisa especial, né? Mas nunca foi um grande hábito meu me maquiar. Enfim, começou aí na adolescência, depois, né? Essa preocupação mais com a estética e a vontade de arrumar o cabelo, que aí foi quando eu comecei também o processo com o meu cabelo cacheado, que eu também não sabia usar, mas eu fui aprendendo. Enfim, tudo isso foi caminhando e hoje já sou muito melhor do que eu era antes, né? Mas aí, quando eu casei também, eu tive esse primeiro entendimento mesmo de que eu precisava me arrumar, muitas vezes simplesmente para ficar em casa, esperar pelo meu esposo, para mim também, para eu me sentir bem comigo mesma, com a minha aparência, e que isso é importante. Claro que a gente não precisa fazer isso de forma desequilibrada, né? Muita gente desvaloriza todo o resto e valoriza só a aparência, mas não é isso. Claro que a beleza, ela tem a sua parte que é interior, mas que a gente também precisa demonstrar isso com cuidados com a gente, né? Então, principalmente agora na gestação, isso veio ainda mais forte. Eu já estava começando essa mudança desde o casamento, então, quando eu fui percebendo isso, sabe, que isso também fazia diferença na minha energia do dia, na minha energia para trabalhar. No tempo que eu trabalhei em casa, eu fazia isso bastante, porque se eu ficasse com a roupa confortável o dia todo, eu não tinha essa concepção de que eu estava trabalhando. Então eu me arrumava, colocava uma roupa mais arrumadinha para ficar em casa mesmo, mais trabalhar de casa, enfim. E aí na gestação isso veio, mas veio com essa dificuldade de ver que o meu corpo tá passando por uma mudança muito grande, né?
E além dessas questões hormonais e tudo, tem essa parte estética, né? Essa parte física mesmo. Mencionei aqui algumas vezes pra vocês, meu cabelo mudou, a minha pele, como eu tava falando, mudou. Aí tem a barriga e tem enfim, todo o corpo, ele tá se preparando em prol desse nenenzinho aqui. E a gente meio que vai... Eu fui, né? Não posso generalizar, mas eu fui meio que me sentindo a parte disso, dessa mudança, sabe? Então, claro, levei ao Senhor essas questões também. E fui vendo que eu precisava de práticas de mais cuidado comigo, para que eu me sentisse bem nessa fase, para que eu me sentisse bonita também nessa fase, para mim, pro meu esposo, pra enfim, pro todo, né? Também meio que se juntou com essa sensação de que eu tô numa fase muito nova, sabe? De estar numa fase nova, começou a surgir também, sabe? E isso começou a chegar em mim com muita vontade de exteriorizar isso também. Muita vontade de exteriorizar isso em mim, isso na casa mesmo. Eu vejo que eu fico com vontade, sabe? De comprar uma coisinha ali, uma coisinha aqui pra casa, pra tentar deixar ela com uma cara nova, tentar organizar o quartinho e de deixar a casa pronta e... enfim. Ao mesmo tempo que isso surgiu de uma forma boa, quando tem alguns momentos e alguns dias que a gente não tá tão bem pra lidar com todas essas emoções, né? Essa questão de tá sentindo que o meu corpo tá diferente, tá sentindo que eu tô numa fase nova e que vem coisas ainda que vão exigir um pouco mais de mim ainda pela frente. E de ver, de lidar com essas questões hormonais, no agora, pensando no futuro. Então, tudo isso, vez ou outra, nos momentos mais difíceis, também traz uma certa ansiedade. Mas muita tentativa de me manter em paz, buscar apoio também, de buscar apoio nas pessoas próximas, né? Minha família, meu esposo, rede de apoio. Tem se acalmado no meu coração, estou aprendendo a gerenciar todas essas emoções, né? A gente vem com esse turbilhão de emoções na gestação desde o início e eu tive alguns momentos aí nesse percurso já que me levaram a me deixar um pouco ansiosa. Tem um dos primeiros vídeos que eu falei sobre a gravidez, se eu não me engano, que a sensação do primeiro trimestre, dos enjoos, de que aquilo nunca ia passar, isso também me deixou um pouco angustiada. Mas hoje eu vejo que passou e passou muito rápido. Cada fase é um desafio novo, principalmente vai ser um desafio ainda maior quando esse neném chegar. A gente vai vivendo um passo por vez, né? Entregar ao Senhor também tudo que eu tô sentindo, manter as minhas práticas de devocional, de tempo com Deus, manter práticas e hábitos que eu também entendo como coisas que são importantes para mim como pessoa, que são saudáveis para mim como pessoa, né? Esses pequenos cuidados também. Tudo isso tem cooperado, tem ajudado um pouquinho mais a passar por essa fase. Tem alguma gravidinha me acompanhando. Também espero que você consiga passar por essas fases e que a gente consiga viver esse processo que, apesar de ser de muitas mudanças, de trazer muitas novidades pra gente, que às vezes a gente nem sabe lidar com o sentimento, com as situações, mas é justo que muito custe aquilo que muito vale, né? E isso é algo que também só o Senhor poderia me presentear, então tenho tentado me lembrar disso, né? Que essa vida é um presente que só Deus poderia me dar e Ele escolheu dar, então Ele sabe que nós estamos prontos para receber esse neném. E assim a gente vai, aos poucos, tentando, com a palavra, com aquilo que Deus fala, colocar as verdades dele na nossa mente para passar por essa fase. Para finalizar esse momento de conversa, deixa eu mostrar o que Timóteo acabou de ganhar. Acabou mesmo, eu tava fazendo a prova e a vovó dele veio trazer aqui. É uma coisa muito pequenininha, gente. Olha que fofo, minha sogra que deu pra Timóteo. Olha. Finalizar a noite, eu vou tomar aqui um copinho de leite, porque amanhã, acho que eu nem falei isso pra vocês, amanhã eu vou fazer meu exame da curva glicêmica. Então, tenho que ficar de jejum por no mínimo 8 horas. Ai, tô um pouco receosa.